Vamos falar um pouquinho de técnica. Na natação, por ser um meio líquido e ter de maneira bem evidente a resistência da água como um fator que não contribui para você progredir à frente, ela precisa estar sempre sendo trabalhada. Então agora eu vou passar para vocês uma sequência de, vou contar aqui, hein, no dedo. 1, 2, 3, 4, 5 educativos que vão ajudar vocês no processo de melhora dessa progressão, onde eu vou falar do educativo, vou mostrar para vocês e qual é a real intenção que ele tem na melhora do seu desenvolvimento do nado. Tá bom? Tá ok? Eu gosto disso. São treinos demorados, são treinos sistemáticos, são treinos que você deve investir tempo, porque você, como já falado, não ganha muita metragem, quilometragem, né? Na piscina, porque eles devem ser executados com muita atenção, com muita paciência, com muita calma, com muita preciosidade na execução desses gestos, assim dizendo. Então, vamos olhar um? Parando a mão na frente. Qual é a intenção do parando a mão na frente? É darmos o empurrão na borda da piscina, deslizarmos o corpo e com as mãos paradas bem esticadas, com os braços esticados à frente do corpo, com as mãos uma lateral à outra, você vai começar a executar o seu nado sistematicamente, dando uma abraçada. Ela encontra a mão, quando encontra a mão, alonga, as duas se alongam à frente e dá outra abraçada, encontra a mão, alonga a frente, dá outra abraçada. O que é o alongar a frente? É liberar as escápulas para que você consiga se alongar, melhorar o seu ângulo de ataque, o volume de água que você vai puxar, certo? E trabalhar a parte educativa. Ele melhora a tua flutuação, ele melhora a tua posição dentro da água e mantém o braço, que deve gerar uma sustentação à frente do seu corpo sempre que você está no processo de desenvolvimento de uma das braçadas, ou seja, aquela que está submersa, puxando a água, ela precisa de uma sustentação do seu corpo, e é esse braço que está à frente que ajuda nessa sustentação. Puta, show de bola. Entendido? Vamos fazer outro, unilateral. Pegaremos essa postura do parando a mão na frente e colocaremos um braço à frente. Então, vamos lá. Deu um impulso, deslizou, começou a bater perna, os dois braços estão à frente e um faz o ciclo de braçada. Encontra o outro, alonga e ele faz o ciclo de braçada de novo. Encontra, alonga e ele faz o ciclo de braçada de novo. Ou seja, unilateral, você gera uma sobrecarga, trabalha um pouco melhor a sua força e você consegue prestar atenção naquele lado, naquele braço, para poder dar a sua braçada. Ou seja, está fazendo com o braço esquerdo, você ficando com um braço à frente, posicionando a cabeça para baixo, vai ter condições. E claro, seria legal se você não respirasse em todas as braçadas. Por quê? Porque te dá condições de observar embaixo da água como é que sua mão está entrando, como é que seu cotovelo, como é que seu braço está afundando ou fazendo o movimento de ataque. Você vai começando a criar a percepção, aproximar expectativa versus realidade. Entendido? Faça isso com o braço, faça isso com o outro. Perceba que existe uma diferença de controle motor entre o braço esquerdo e o braço direito. É a nossa dominância, então a gente precisa dominar. Por isso que a gente tem mais facilidade de respirar para um lado, por isso que a gente, né, muitas vezes tem mais habilidade com o braço. Não vai deixar de ser, não vai ser diferente na água. Depois que nós damos uma braçada, depois que a gente faz um ciclo de braçada, como que a gente tira o braço da água? Aquele que fez a puxada e finalizou. Nós devemos retirar como um primeiro movimento com o cotovelo. Então, você finalizou a braçada,
na porção mais distante do seu ombro. Bate o dedão do lado da perna, se você está fazendo educativo, vai te ajudar a perceber onde é que você está saindo. E quando você fica cansado, você começa a bater o dedão mais perto do quadril. Então, começa a perceber. Exercício técnico é para você se aprimorar, certo? Esse de retirar o primeiro movimento, que tem que ser, depois que tu finalizou, tem que ser o cotovelo, para quê? Para que a gente consiga fazer a entrada correta. Então a gente tem que retirar o cotovelo, como se fosse o primeiro movimento após o final da finalização da braçada. Então vocês vejam. Esse exercício técnico se chama zíper, onde nós vamos estar naquela posição, esticadinho, em forma de flecha, e vamos dar o impulso, podendo ser feito unilateralmente ou com os dois braços, ok? Nesse caso, eu quero mostrar para vocês a execução do zíper. E o que é o zíper? Zíper não é quando a gente faz assim, arrastando de baixo para cima, fechando o seu moletom, e por aí vai. Então vai ser a mesma coisa, mas você vai ter que entender assim. Do lado da sua coxa, da parte mais distante do seu ombro, tem um zíper que vai ser fechado com o seu dedão. Então você tem que dar a abraçada, você deu a abraçada, finalizou, coloca o dedão do lado da coxa e você vem fechando esse zíper, que sabe onde é que ele fecha? Embaixo da sua axila. Tá bom? Então esse é o exercício de zíper. Você vai desenvolver, atravessar a sua piscina, seja a distância que for, fazendo esse exercício. Se você já for habilidoso e conseguir fazer o nado normal, nadar com os dois braços, certo? Tá nadando lá com os dois, tá conseguindo fazer a respiração, inclua o zíper com esse estilo. Se você está aprendendo e precisa aprender a tirar o cotovelo, você vai segurar a pranchinha, certo? E vai fazer o movimento do lado. Agora, nós vamos para um outro educativo. Mão fechada, certo? Econômico. Quem consegue fazer esse educativo com um punhado de areia na mão e não deixa ela molhar, tá certo. Então, esse é um educativo que tem muita gente aí que dá uma roubadinha e eu já vou explicar o porquê. Para nós fazermos esse educativo, você aprendeu a nadar e você quer gerar sensibilidade de sustentação nessa região. Ou seja, você acha que a única coisa que puxa a água é isso aqui? A única coisa que gera sustentação é isso aqui? Não, é toda a extensão do seu braço. E ela precisa funcionar de acordo com a movimentação que você está fazendo, tá? Nesse educativo, por exemplo, nós temos uma dificuldade que é a perda dessa pá aqui, ó, dessa palma grandona que gera volume, que nos desloca para frente. Então, se nós estamos aprendendo a deslizar, conseguindo bater perna e tudo mais, nós podemos pegar esse educativo e fazer com a pranchinha, podemos pegar e fazer esse educativo unilateral, podemos pegar e fazer esse educativo nadando normalmente. Mas o que é mais importante desse educativo? Que nós façamos isso com as mãos. Que elas fiquem assim, punhos cerrados. E não isso com as mãos. Que grande parte acaba fazendo isso porque dá uma agonia de nadar se não for dessa maneira. Tá entendido? Então vamos lá. Voltando para a telinha, vocês vão ver agora o educativo mão fechada, ok? Então você, com toda a paciência do mundo, veja como o deslocamento fica dificultoso. Fecha a mãozinha, dá o impulso, bate perna e começa a nadar com a mão fechada. E como é difícil mostrar nessa cadeira, mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Isso, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e sempre assim. Esse é o educativo mão fechada. Um ótimo educativo para gerar sustentação, começar a perceber se tu estás fazendo as rotações do teu cotovelo, ou se tu estás fazendo movimentos para baixo com o teu braço, você vai aumentando a sua sensibilidade. E aí, eu vou pincelar um educativo que tem uma exigência técnica maior,
mas que eu acredito ser muito interessante. Acredito ser bem interessante. Melhora a nossa compreensão, a nossa capacidade de deslocamento com sustentação instantânea do que nós estamos fazendo. Por quê? Ele se chama palmateio. Lá atrás, eu falei aqui que era importante a gente aprender a boiar fazendo esses movimentos. Ou seja, a gente gera sustentação com a água, vai fazendo assim com a água e tu vai ficando, e tu vai boiando. Então, tu vais fazendo isso, vais passando e vai gerando sustentação. Legal? Só que se nós fizermos assim, nós ficamos parados. Se nós fizermos assim, nós nos deslocamos para frente. Se nós fizermos assim, nós nos deslocamos para trás. E você vai fazer este educativo, esticado, batendo perna e se deslocando para frente. Ou seja, o seu leme vai estar assim. E você vai ter que gerar fluxo, volume e fortalecer toda essa região, todo um grupamento muscular essencial e importantíssimo para a natação, além de ter que fazer esse exercício com um ciclo de respirações limitados, certo? Qual é que é a intenção desse educativo também? É melhorar a tua sensibilidade, aumentar a tua capacidade de sustentação, melhora a tua força geral de sustentação e as alavancas vão começando a ficar automáticas, porque tu tens que automaticamente começar a fazer movimentos ondulatórios onde tu contemple esse deslocamento para frente. E esse exercício vai gerando muitos benefícios mesmo. Do iniciante ao avançado, todos esses educativos são feitos. Quando nós estamos usando algum tipo de equipamento, como palmar, snorkel, pranchinha e tudo mais, nós podemos usar como um recurso facilitador ou nos gera a sustentação que ainda não adquirimos, ou como um recurso de controle fino do que nós estamos fazendo, certo? O snorkel, ele pode entrar em todos os educativos e você vai ter o controle de não ter que rotacionar a cabeça, respirar e perder aquele momento que você deveria estar observando ali com os olhos, tá bom? É isso. Isso é a importância que eu dou para os exercícios técnicos de corrida, de ciclismo e de natação. Obrigado.